Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Neste episódio, eu falo sobre ausências. Já maratonou este podcast? Ainda não? O que está esperando? Faça sua programação, vá ouvindo aos pouquinhos. Já são quase 200 episódios com assuntos diversos e bastante informação de qualidade para você. E quer ajudar no nosso projeto? Basta compartilhar os episódios que você gostar com seus amigos, seus colegas de trabalho, nas suas redes sociais, indicar o canal para todos que gostarem desse tipo de assunto. Isso nos ajuda a manter a audiência e, consequentemente, o projeto. Então, contamos com a sua colaboração. Lembrando também das redes sociais. Já estamos lá presentes no TikTok, no Instagram e no Facebook. Basta procurar por neurociência.af. E não deixe de visitar o meu site www.adrianofreitas.com para ter acesso a mais informações profissionais minhas, informações sobre projetos que eu desenvolvo e também links para outros conteúdos sobre as neurociências. E por fim, convido todos a participarem desse podcast, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Hoje a gente vai explorar o assunto ausências, que também muitas pessoas falam da perda dos sentidos, né? Aquela ausência que a pessoa não sabe o que está fazendo, ela fica parada e não consegue ter a consciência daquele momento. E isso pode ocorrer por diversas causas. Então a gente vai começar a entender o que é de fato uma ausência. A ausência é quando a pessoa deixa de perceber o que está ao redor dela, deixa de reagir a esse ambiente. Então são aqueles momentos onde você às vezes percebe uma pessoa com aquele olhar longe, aquele olhar, né, inexpressivo, onde falar com ela muitas vezes não gera resposta, onde a pessoa fica parada, olhando no vazio e sem reação, sem fala. Se ela estava fazendo alguma atividade, geralmente ela interrompe essa atividade, é como se ela pausasse, ela desse uma pausa. Agora, é importante que as pessoas não confundam a ausência com o desmaio, por exemplo. Uma coisa é a perda de consciência por desmaio, onde a pessoa simplesmente perde os sentidos, mas ela fecha o olho, apaga, cai e fica lá como se estivesse dormindo, né? A diferença é essa, a ausência, a chamada ausência, ela faz com a nítida impressão de que ela está acordada, é como se ela tivesse congelado, né? Como se ela tivesse pausado. Nem sempre ela chega a cair, nem sempre ela chega a fechar os olhos. Então ela está fazendo uma atividade, ela para, fica sem reação um tempo. E geralmente quando ela volta dessa ausência, quando ela retoma os sentidos e a percepção do redor, assim como as reações, ela pode simplesmente retornar como se nada tivesse acontecido, tudo normal, segue a vida, e também não ter a lembrança do que ocorreu. E, por outro lado, em alguns casos ela pode ficar algum tempo ainda meio confusa, meio aérea, e aí sim depois ela ir recuperando as suas atividades normais, geralmente alguns poucos minutos nessa situação. Bom, existem vários tipos de ausência. Uma boa parte das ausências são geradas por epilepsias. A epilepsia de lobo temporal, a epilepsia focal, vários tipos de epilepsia geram esse tipo de ausência, provocam isso. Mas a gente não pode dizer que elas são exclusivamente geradas por epilepsia. Existem outras causas que podem sim gerar esse tipo de ausência. E dentre essas outras causas, a gente pode falar de lesões no tecido nervoso, lesões em áreas do cérebro, e essas lesões podem ocorrer
por traumas mesmo, por pancadas, por acidentes, mas também podem ocorrer por processos inflamatórios, por tumores, por diversas causas. Então, a gente não pode afirmar que todas as ausências são geradas a partir de uma epilepsia. E aí existem as ausências típicas, as ausências atípicas, por desequilíbrio nas atividades elétricas do cérebro, nos neurônios, na transmissão entre os neurônios, que podem desempenhar um papel importante na geração dessas ausências. As ausências típicas e atípicas são termos assim que se referem a dois tipos de convulsões epiléticas. As ausências típicas, elas são convulsões epiléticas que geralmente ocorrem em criança. Ela é mais frequente em criança, as típicas. Elas são caracterizadas por breves períodos de ausência ou interrupção da consciência, durante os quais a pessoa, como eu falei, desliga, ela dá uma pausa, ela congela e fica com aquele olhar fixo no espaço, ausente ali. Ela está ali, mas ela não está reagindo, ela não está tendo consciência do que está ocorrendo. Essas ausências, elas geralmente duram alguns segundos e são acompanhadas da pausa no que elas estavam fazendo, Isso aí, ótimo, como eu falei, é uma pausa que dá na atividade dela. Geralmente, nas ausências típicas, após a ausência, a pessoa geralmente retorna às suas atividades normais sem qualquer lembrança, como se nada tivesse ocorrido, sem lembrar do fato, sem lembrar que ela deu essa pausa. E se ela estava fazendo uma atividade manual, ela segue fazendo essa atividade manual e é isso. Já as ausências atípicas, elas são convulsões epiléticas que apresentam características um pouco diferentes das típicas. Elas envolvem episódios de perda de consciência, mas a duração geralmente é mais longa. Ela não é tão rápida, tão segundos, A atípica geralmente são segundos ou pouquinho minuto, 1 minuto, 2 minutos. Agora, já as atípicas não, elas já podem se estender mais, essas ausências podem ser mais longas. E também, durante as ausências atípicas, a pessoa pode ter outros tipos de sintoma. Além dela ficar ausente, ela pode apresentar algum movimento involuntário, algum movimento repetitivo, ficar dando de ombros, assim, levantando um ombro. Ela pode ficar com movimentos na perna, balançando a perna, ela pode ficar com algum movimento no braço, que podem ser movimentos sutis também, como piscar de olhos, movimentos de lábios, Ela pode estar ausente, mas piscando o olho com muita frequência, num ritmo, Da mesma forma, algum tipo de movimento labial. E isso também pode ocorrer nas ausências atípicas, sem contar que ela pode ter alterações de tônus muscular. Isso significa que ela pode se tornar rígida, ela pode ficar com a musculatura rígida, tensionada, ou então ela pode ficar ao contrário, com a musculatura muito flácida, muito solta, sem o tônus muscular. E geralmente, nas ausências atípicas, após o episódio, a pessoa pode se sentir assim mais desorientada, mais confusa por um período de tempo, que geralmente é um período curto, mas ela fica assim meio desorientada, meio aérea, e a consciência, essa sensação vai passando em pouco tempo. Elas, como eu falei, são causadas em grande parte por tipos de epilepsia, que podem ser a epilepsia de lobo temporal, que também, como eu já falei em outro episódio sobre isso, além dessas ausências, ainda pode ter aquela sensação de ter tido algum contato com o divino, alguma coisa nesse período. Ela não se lembra muito bem, mas lembra desses contatos com o divino. Isso pode aparecer e seria um indicativo maior do tipo de epilepsia que seria o de lobo temporal. Também podem ocorrer por epilepsia generalizada idiopática, que é um outro tipo de epilepsia, geralmente com crises convulsivas também. E, como eu já falei, não apenas por epilepsia, apesar de serem mais comuns em quadros epiléticos, mas também por lesões cerebrais, que aí podem advir, como eu falei, de tumores, de processos inflamatórios ou de lesões mesmo. A comunicação entre os neurônios no nosso cérebro, ela é feita através de estímulos elétricos. Existe uma eletricidade ali que faz com que os neurônios, que promove a comunicação entre os neurônios. Essa atividade elétrica existente no nosso cérebro, ela precisa ser coordenada, ela precisa
ter certos parâmetros de trabalho para que o cérebro funcione adequadamente, que a pessoa tenha a consciência adequada, sem contar as questões químicas. Existe uma questão química por trás dessa atividade elétrica, por trás a atividade química. Então, qualquer desequilíbrio nessa atividade elétrica, ela gera comportamentos que podem ser repentinos, tipo movimentos involuntários, coisas bem repentes, né? E podem ser justamente a falta de comunicação, e seria, em algumas situações, essas ausências. Falando assim de forma bem simplificada, bem de fácil compreensão, imagine se você tem algum equipamento elétrico ou eletrônico, você sabe que ali naquela placa elétrica ou eletrônica corre eletricidade. E se você pegar algo metálico e ficar encostando ali, você vai tender a provocar o quê? Curtos-circuitos, você vai ligar peças que não eram para ser ligadas. Então, você causa um comportamento anormal, um funcionamento anormal do aparelho. Se você pegar um computador e na placa dele lá e colocar, né, peças metálicas ali dando contato, fazer uma interferência nas conexões ali elétricas, você vai ter danos nessa placa ou comportamentos inesperados dessa placa, né? De repente você não está apertando nada no teclado e começa a sair letra na tela. Então você pode ter comportamentos aleatórios e, dependendo do curto-circuito que você causar, até uma queima mesmo. E é mais ou menos assim, fazendo uma analogia bem simples para entendimento. Imaginem isso, como se o nosso cérebro fosse uma placa de circuito elétrico e corresse eletricidade o tempo inteiro, todo o tempo, estímulos elétricos, atividades elétricas para comunicação entre neurônios. E aí, de repente, por algum desequilíbrio químico ou nessas próprias descargas elétricas, você passa a ter curtos circuitos em áreas específicas do cérebro. O que vai acontecer? Você vai ter reações inesperadas, que são movimentos involuntários, você pode ter reações totalmente aleatórias, mas nesse caso das ausências, você perde a comunicação, você perde o sentido, você perde a percepção, o processamento dos estímulos externos. Você dá uma pausa mesmo de operação. E aí o teu cérebro tenta recompor aquele estímulo elétrico, reequilibrar, e ao fazer isso você retorna da ausência. O diagnóstico basicamente é clínico, né? Dependendo da situação, você pode ter diagnóstico feito através de exames de imagem. Você pode ter uma ressonância nuclear do crânio, do cérebro. Você pode ter tomografias que identifiquem alguma tumoração, algum processo inflamatório, alguma lesão, ou algo que indique essa atividade anormal de algumas áreas do cérebro. Mas ele também é um diagnóstico diferencial, né, onde o médico vai observar os sintomas, vai observar tudo que cerca esses sintomas, como a pessoa se sente, como ele se apresenta, em que situações ele se apresenta, de que maneira se apresenta, e ele, analisando essas crises, ele vai excluindo outras coisas que, apesar de terem um sintoma parecido, não se encaixam naquele quadro. Então ele vai fazendo a eliminação de outras possibilidades até chegar no diagnóstico ou de uma epilepsia, ou no caso de ter um exame de imagem de um tumor ou de uma lesão. Bom, com relação ao tratamento, você tem aí algumas possibilidades dependendo de novo da situação, né? Eu sempre repito isso, é difícil você dar informações muito objetivas porque o ser humano não é muito objetivo. Uma pessoa pode ter crises de ausência por um fator, por uma epilepsia de lobo temporal, outra pode ter por uma questão de uma lesão, outra pode ter por um tumor. Então, lógico que o tratamento nesses casos vai ser diferente. E também diferente dependendo da intensidade com que isso ocorre, com a frequência com que isso ocorre. Então, várias situações podem levar a tipos de tratamento diferentes, a exigências diferentes. Existem os tratamentos com anticonvulsivantes, que são tratamentos feitos à base de medicamentos, que vão tender a reduzir as crises convulsivas, a essa desorganização elétrica do cérebro, esse curto-circuito, ele vai tentar conter isso daí, e ao conter isso, as crises de ausência diminuem. Então, é uma possibilidade de tratamento.
mas existem também tratamentos cirúrgicos em algumas situações, né? No caso, principalmente de tumores e de lesões, você pode tentar fazer a correção através de neurocirurgia, que, dependendo da situação, pode reverter totalmente o quadro, inclusive. Mas não é uma coisa aplicável a todos, né? Repito, só quem é capaz de dizer isso é o profissional médico que está acompanhando o caso, que sabe da situação, que já fez os exames. Então, não é nada indicado você achar que tem um sintoma daquele parecido, já se classificar como tendo essa doença. Isso não deve ocorrer na ausência e não deve ocorrer em situação nenhuma, né? Você pode até achar, ter essa suspeita, mas você precisa ir a um profissional médico para comprovar ou não, confirmar ou não essa suspeita, né? Então é sempre bom deixar esse alerta que se faz necessário a todo instante o acompanhamento do profissional adequado. E assim, permeando essa possibilidade de tratamento médico ou cirúrgico, você tem possibilidades de também fazer adequações na sua rotina para evitar situações gatilho. O que eu quero dizer com isso? Que uma boa parte dessas crises de ausência, elas podem ser desencadeadas por determinados fatos, por determinadas ações, por determinadas reações do ambiente. Então, evitar esses chamados gatilhos, né, esses fatores que disparam a crise, lógico, é uma forma também de conter e de controlar a situação. Aí eu posso dar um exemplo aqui bem rápido, né? Algumas crises convulsivas, elas iniciam e se intensificam quando a pessoa tem estímulos luminosos fortes, por exemplo, né? Existem pessoas que agravam ou pioram suas crises convulsivas ou disparam suas crises convulsivas quando elas têm certas luzes piscando ou algum estímulo, né? Às vezes está jogando videogame e tem uma cor piscando muito forte na tela e isso dispara, desencadeia uma crise. Então isso seria um gatilho, né? Alguns videogames até feitos no exterior estão vindo com um aviso, né? Determinado jogo, esse jogo contém cores azuis piscantes que pode desencadear crise. Então geralmente tem um aviso lá, justamente porque já se sabe que existe alguns gatilhos que podem disparar essa crise e que também variam de pessoa para pessoa. Mas existem alguns mais ou menos comuns, mas existem outros que são muito da pessoa. E fazer essa observação, alguém que está perto, convivendo, conseguir ajudando a relacionar as crises que a pessoa teve com o que ela estava fazendo imediatamente antes, pode realmente ajudar a identificar esses fatores de gatilho e fazer esse controle, né? E aí esse controle, o que eu falo é simplesmente evitar, né? Se você tem um certo jogo de videogame que tem certas cores piscando e que sempre que você joga você tem uma crise de ausência, qual é a possibilidade aí? É não jogar esse jogo mais, arrumar um similar que você goste e evitar ele, você evitar os gatilhos. Então isso também seria uma forma de manejo para evitar as crises epiléticas, as crises de ausência. E aí eu nem preciso falar, né? Essas crises, elas geram um impacto na vida das pessoas, porque como elas ocorrem em momentos mais inesperados possíveis, isso dependeria muito da atividade que a pessoa desenvolve, a atividade profissional, as atividades pessoais, mas em certos casos seria crítico. Imagine um motorista que tenha esse tipo de crise. Se ele tem uma crise dessa no volante numa pista movimentada, ele vai ter problemas, né? E muito sérios. Então, a pessoa precisa ter o bom senso, né? Não tem como um especialista, ele vai orientar, mas ele não tem como estar presente no seu dia a dia para impedir que você faça coisas que vão dar problema. Então a pessoa tem que ter a consciência de saber os impactos que isso causa. Por que causa? Né? Uma pessoa que está precisando estudar, que está precisando se preparar para alguma atividade, se ela tiver essas crises frequentemente, ela não vai conseguir pegar o conteúdo com a fluidez que precisa, né, assimilar esse conteúdo, trabalhar esse conteúdo. Uma pessoa, como eu falei, que está num volante, ela vai poder ter problemas graves e até colocar outras pessoas em risco. Uma pessoa que trabalha numa fábrica, lidando com uma prensa ou um equipamento de alto risco também. Imagina, se ela tem uma crise dessa no momento em que
a prensa está descendo e a mão dela ficou lá congelada. Ela vai ter problemas, né? Então, a pessoa tem que ter essa consciência, infelizmente, e evitar, tentar buscar alternativas, tentar buscar ajuda e evitar permanecer em atividades que possam realmente causar um risco, né? Porque as crises, algumas pessoas até identificam alguns sinais de que está para ter uma crise, mas outras pessoas não, de repente, do nada. E aí realmente isso vai causar impacto. Eu dei alguns exemplos aqui, mas eu nem preciso falar muito. Eu acho que cada um vai conseguir imaginar várias possibilidades de problemas aí. Então é importante ficar atento a isso. Agora, falando do futuro, o que a gente pode falar é que tem sido promissor. Os medicamentos anticonvulsivantes, os medicamentos que podem ser adotados hoje, já são muito mais eficazes do que de um tempo atrás. A evolução não para, as pesquisas científicas e médicas não param, e cada vez novos produtos, novas possibilidades de tratamento surgem. E nessa força-tarefa para achar soluções e resultados mais eficazes, obviamente estão os neurocientistas. Eles também trabalham, porque toda crise de ausência, por mais que ela seja causada por um problema metabólico ou por qualquer outro problema, isso desemboca sempre no cérebro. A ausência vem de alguma atividade, alguma condução anormal no cérebro. Então, não adianta, a pessoa, ela tem essa ausência porque ela teve uma infecção generalizada. Tá, mas isso de alguma forma afetou o cérebro, ou pela baixa de hormônio, ou pela baixa de glicose. Alguma coisa aconteceu que o cérebro se lesionou e foi afetado e gerou essas crises de ausência. Então, não há como falar em crises de ausência sem falar na área neuro. E aí, neurocientistas trabalham, com certeza, de forma bastante árdua, em busca não só de outras soluções para outras doenças, mas também para as ausências. Então, assim como a gente já tem medicamentos mais eficazes e tratamentos cirúrgicos que até um tempo atrás também não existiam, a gente está com um futuro bastante promissor, porque realmente existem várias pesquisas em andamento, algumas delas já com resultado bastante satisfatório. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente? Envie um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 992221003. E não esqueça de curtir nossas redes sociais. Tem mensagens para refletir, tem vídeos curtos com bastante curiosidades. Basta procurar no Facebook, Instagram ou TikTok por neurociência.af. Um abraço a todos e até semana que vem com mais um episódio. Até lá!